Estamos iniciando mais um Diálogos Contemporâneos aqui pela UERN TV e também pelo nosso canal do YouTube, além da rádio Obelisco FM 90.9, que fica na cidade de Pau dos Ferros e é mais uma parceira da UERN TV, onde também as pessoas poderão acompanhar o nosso programa. Mais uma vez, temos a satisfação de estar recebendo aqui os professores e também pesquisadores Ailton Siqueira e Julita Sena, para a gente debater, conversar assuntos extremamente relevantes para a sociedade, de um ponto de vista mais popular, né, tendo todo um embasamento científico, mas de um modo que todos possam compreender e a gente possa interagir. E hoje a gente vai estar falando justamente sobre o mal-estar contemporâneo. Vamos, inclusive, tentar explicar com mais clareza o que é esse mal-estar contemporâneo, a partir também de uma ótica de Freud, né, que comumente todo mundo diz, isso aí nem Freud explica. Vamos ver se ele explica ou não algumas coisas que vivemos hoje. Mais uma vez, né, satisfação em ter os dois aqui para a gente poder iniciar, Ailton e Julita. Bom, a satisfação é nossa. Agradecer mais uma vez o convite dessa parceria para esses diálogos pertinentes sobre aquilo que nos toca, nos afeta, nosso cotidiano. É um prazer também estar sempre aqui ao lado de Julita, né, que é a parceira das ideias, a cúmplice das ideias, né? E deixa o programa mais assim, bonito, né? Mais bonito, mais leve, como mais ela, leve. Né, Fabiana? Exatamente. Então, veja assim, Julita é uma parceira aí e uma grande interlocutora interdisciplinar na literatura, na psicanálise. E esse diálogo só poderia acontecer com ela, evidentemente. Depois né? de tantos elogios, não tem nem mal-estar mais, né, Julita? A Julita não passa por mal-estar, ela entende o mal-estar. Ou pelo menos tento fazer alguma coisa com ele, né? Mas que bom, aqui estamos novamente. Na verdade, para mim tem sido realmente uma alegria sentar com esses dois garotos incríveis de assuntos, né, de interesses importantes, e a gente vem aqui com essas conversas contemporâneas, com essas temáticas, enfim. E vamos vendo o que é que o tema de hoje tem a nos dizer ou não, né? Porque acho que faz parte também do mal-estar. Nem sempre a gente ter tudo pronto, dito, feito, enfim. E como a gente falou de Freud aqui no início, vamos ver que tipo de relação vocês poderiam trazer sobre, na verdade, inicialmente, o que é esse mal-estar que a gente vive e qual é essa relação do que Freud pesquisou e deixou para a gente como uma analogia ou como uma referência até hoje. Então, Fabiana, Ailton, acho que o mal-estar, né, pensando um pouco na perspectiva freudiana, eu até, de vez em quando eu brinco, eu vou compartilhar aqui com vocês também, às vezes o pessoal diz, né, Freud explica, ou será que Freud explica, né? Aí eu brinco e digo, Freud olharia para isso e diria, né, eu avisei. Porque eu sou suspeita a falar, né, venho da psicologia, eu venho da psicanálise, minha diretriz sempre foi freudiana. Mas, ao meu ver, ele é um cara genial, né? Porque ele se debruça sobre as questões do tempo e da era em que ele vivia, mas quando a gente vai acessando e vai conhecendo um pouco mais do trabalho do Freud, parece que ele está falando sobre o nosso tempo, né? Então, lá na obra de Freud, lá em 1900, quando ele começa a escrever, quando ele começa a estudar, quando ele começa a lidar com coisas que ele via que os conhecimentos disponíveis, né, na época, a própria ciência não dava conta, o Freud falava sobre morte, o Freud falava sobre guerra, o Freud falava sobre cultura, o Freud falava sobre civilização, né? O Freud falava sobre narcisismo. Então, perceba, como não olhar para a perspectiva freudiana e entender o quanto que ela se faz presente nos nossos tempos, né? Então, quando você fala sobre essa perspectiva, o que seria esse mal-estar, né? Eu diria que o mal-estar era algo que o próprio Freud já sinalizava. Ele já falava sobre isso, porque naquela época algo ali já acontecia, já se passava também. Agora, é curioso a gente poder começar falando sobre isso e pensar. Eu não sei se é uma questão de que se repete ao longo dos tempos, né, Ailton? Ou se é, na verdade, o que continua. Passa ano, passa década, século, tarará, enfim. E a gente está lidando com questões muito semelhantes. Freud falava sobre guerra e a gente está vivendo, a gente está acompanhando uma. Né? Freud falava sobre violência, Freud falava sobre tantas coisas que, de fato, são também elementos do que a gente vive, do que a gente acompanha. Né? Então, eu penso que para a gente falar sobre esse mal-estar, a gente precisa sim voltar a Freud, né, e trazê-lo, porque quer queira, quer não, doa quem doer, ele sempre teve muito a dizer. Bom, Fabiano, veja,
Eu não venho da psicologia, como Julita, né? Mas temos em comum o atravessamento e o percurso da psicanálise, né? E outros interesses. Desculpe interromper. Eu acho que, na verdade, Ailton, é o interesse pela vida, pelos fenômenos da humana, né? Da condição humana, da existência. E isso não tem área, né? Exato. Isso tem, como você diz, tem paixão, tem envolvimento, tem busca para conhecer isso. Exato. Eu acho que, antes de tudo, Freud não foi um psicanalista, até porque não existia psicanálise. Ele fundou o que não existia. E fundou como? Um cara que vem de uma formação clássica da medicina, da neurologia, atende como psiquiatra para depois perceber que tem alguma coisa nos pacientes dele que não está na ordem do sintoma médico, né? No sintoma que é possível ser diagnosticado para uma receita resolver. E quando a gente fala de mal-estar, né, eu gosto muito de trazer o que o próprio Freud chama atenção nas primeiras páginas do mal-estar na civilização, quais são as fontes dos nossos sofrimentos. Né? Ele elenca lá, Fabiano, acho que você sabe disso, Julita também, que trabalha com a gente, e é uma obra clássica, né, de 1934, 35. Ele estava preocupado com as dimensões da cultura nessa época. Né? Estamos falando aí de 90 anos atrás. Então, veja, lá ele diz assim, existem 3 fontes clássicas de sofrimento humano no mundo. Nós sofremos por uma debilidade biológica do corpo, que o corpo vai envelhecer, que você queira que não queira, vai aparecer uma ferida, você vai sofrer se pegar fogo, se não tem comida. Então, o corpo está condenado à fragilidade e à finitude, que vai ser o nosso próximo tema. Né? Então, o corpo adoece, o corpo envelhece. Um dia ele morre. Nós sofremos por causa disso, porque a doença me faz sofrer, provoca dor. Desculpa interromper, eu estou entrando assim um pouquinho no meio, mas para a gente ir conversando mesmo, ele adoece, né? E independente de adoecer ou não, ele vai se debilitando, né? Ele vai, de certo modo, findando em algumas coisas paulatinamente, porque hoje eu já não tenho mais a mesma posição, a disposição de alguns anos atrás, né? Hoje eu já não ocupo mais as mesmas posições de alguns anos atrás, porque talvez eu não tenha mais, né, a mesma disponibilidade de tempo, porque talvez o meu próprio corpo também não atenda. Né? Então, o corpo é uma das primeiras realidades nossas de contato com o mundo, que sem o corpo eu não existo. Né? A segunda fonte de sofrimento é aquele que vem a partir da nossa relação com a natureza. Sim. Se não tem comida, eu passo fome, se pegar fogo, né, tá, que cai uma telha, assim. A natureza ao redor de mim, o contexto natural, também é fonte do meu sofrimento. Não chove no Nordeste, eu passo sede. Isso. Se eu vou caçar e não tem caça, eu passo fome, então eu sofro. E a terceira fonte de sofrimento é aquela que parece que a psicanálise, a psicologia se deteram mais a esse estudo, que é o sofrimento que vem da nossa relação com os outros. Né? Aquilo que eu faço ou que deixo de fazer com os outros me afeta. Não somente o que eu faço a você, mas o que eu deixei de fazer a você. Aquilo que você fez a mim me afeta. Pode ser positivo, pode ser negativo. Aquilo também que você deixou de fazer comigo também pode me causar mal. Então, eu sofro a partir dessas relações que eu tenho com os outros, com vocês e tal. Isso. Hoje, nós percebemos, por meio da obra do Bauman, Fabiano, que existe uma quarta fonte de sofrimento que o Freud chegou a sinalizar, mas, segundo o Bauman, ele não chegou a aprofundar, que é um sofrimento causado pelas nossas neuroses, pelos nossos delírios, pelas nossas manias narcísicas, que é, quando eu não tenho problema com os outros, eu invento um inimigo que me persegue, eu invento uma narrativa que não existe para dar sentido à minha vida, eu invento um inimigo, eu invento um demônio, eu invento mil coisas. A ideia do Bauman é de que parece que no mundo contemporâneo nós estamos o tempo todo inventando mais problemas do que aqueles problemas que realmente existem. E deixando de resolver os que já existem. Aliás, a invenção do problema fictício, ele vem muitas vezes como uma forma de não lidar, Julita, com o próprio problema real do dia a dia. Então você corre para o mundo do imaginário e inventa uma realidade que não existe para ter que suportar ou evitar outra. Numa linguagem popular diz, fulano está criando uma tempestade no copo d'água. Fabiane, não existe aquela tempestade, mas ele cria. Mas tem que criar. E outra coisa, tem as tempestades que são criadas num copo d'água e tem algumas outras coisas também para a gente pensar.
Por exemplo, Ailton trazia a questão da natureza como sendo uma das fontes de sofrimento do homem, como o Freud colocou, né? E aí, enquanto você falava isso, me vinha o tempo todo, por exemplo, a pandemia. Isso. A pandemia envolveu literalmente, naquele seu texto lá, né, que você fala sobre a pandemia, o artigo que você publica, você traz isso, né? Tem algo da ordem da natureza que a gente subestima, né? E o vírus é a demonstração disso. Isso, e o vírus ele veio para dizer, se liguem aí, porque a natureza talvez seja soberana. Vocês né? não E são assim maiores do que... Exato. Né? E aí, na experiência da pandemia, também entra o outro ponto que você traz, sabe, Ailton, das relações. Sim. O quanto que a pandemia também mexeu com a gente nesse sentido. Seja porque ela impôs, né, diversos limites, seja porque também a gente teve que lidar nas nossas relações com outro elemento, que aí eu faço o link com a história da tempestade no copo d'água, ou não, né? Por exemplo, com a questão do negacionismo, que, ao meu ver, foi um elemento importantíssimo na pandemia, que foi... tinha algo da ordem da natureza ali claramente se passando, a gente não tinha recursos de nenhuma perspectiva para lidar, a gente não tinha recursos hospitalares, médicos, enfim, a gente não tinha conhecimento científico, não é? A gente não tinha recursos emocionais, inclusive, porque ninguém até então tinha passado para passar por isso, e a gente tinha que lidar com os efeitos diversos que a experiência de pandemia teve nas nossas relações, né? E aí dentro dessa perspectiva, eu queria trazer outra questão aqui, já que falou dessa dificuldade de relacionamento com o outro, Julita e Ailton. O medo que a gente tem de ser julgado pelos outros, isso aí também está dentro desse contexto, porque muita gente fica assim, será que vão dizer o que de mim? Será que vão gostar do que eu estou fazendo? Esse medo, até que ponto prejudica a nossa relação? Primeiro que a preocupação com isso já é prejudicial. Já é uma dúvida. Mas também é inevitável, de certa maneira, você não se preocupar com isso, porque se você não se preocupa, tem uma dose de preocupação com isso, o outro não tem uma dimensão e uma ocupação de significado na sua vida. Isso. Então, veja, não é nem uma coisa nem outra no termo de extremo, Fabiano, assim. Preocupar-se com isso de uma certa dose é importante, por quê? Porque mostra a importância que o outro tem na minha vida. Porque eu preciso desse outro para me aprovar, para me reconhecer, para me valorizar. Eu preciso disso. Não pode exagerar. Né? Agora, antes de começar uma relação, ou quando isso tornou-se uma coisa excessiva e generalizada, isso passa a ser um sintoma de alguma outra coisa que é da ordem do indivíduo. Por que essa sua preocupação é excessiva com isso? Por quê? Porque quando eu me preocupo muito com aquilo que o outro pensa ou que vai julgar sobre mim, eu estou, de certa maneira, me anulando diante desse outro e fico refém disso. Sei. Porque não tem como, nessa balança, eu me preocupar com o outro e igualmente comigo. Enquanto mais eu me entrego numa relação, ou enquanto mais eu estou refém de uma relação, daquilo que o outro pensa de mim, mais eu tendo a me anular para receber isso que eu quero da relação, do outro. Sei. Aí eu me diminuo enquanto sujeito. Mas enquanto eu faço um movimento inverso de pensar em mim em primeiro lugar, levar em consideração os meus desejos, o que eu quero, e questiono que lugar o outro tem na minha vida, o outro, evidentemente, diminui essa preocupação diante de mim. Sim. Por quê? Porque eu estou me colocando numa outra posição de olhar o outro. Sim. Eu não olho para o outro como aquele a quem eu dependo. Eu agora estou olhando para mim como alguém que tem uma relação sem depender desse outro. Então, a balança volta a pender para mim. Poderíamos dizer que nas relações com os outros não existe uma relação perfeitamente equilibrada. Sim. Porque de uma hora para a outra, se você não tiver clareza, né, Julito, dessa balança, por isso que é difícil manter relação, porque manter relações sadias, duradouras, construtivas, você precisa estar o tempo todo... É uma balança o tempo todo. Tentando equilibrar essa balança, porque em alguns momentos você tem uma tendência a atender o outro como que fosse o gênio da lâmpada de Aladim, me alise e eu realizo teus desejos, né? E num determinado momento você tem que ter uma posição narcísica, e nesse aspecto, Julito, o narcisismo, não é o narcisismo, essa dimensão narcísica nossa, que é diferente do narcisismo, nos salva para não ficarmos alienados e entregues ao outro. Então, esse é o perigo. Por quê? Porque relação, Fabiano, não é somente prazerosa. Relação dá trabalho, relação é investimento duradouro, desgastante e provoca sofrimento. Provoca tanto que foi a terceira fonte de sofrimento que Freud identificou.
né? Sim. Como a Ailton bem pontuou, né? Ao meu ver, tem sim esse elemento da dimensão narcísica, como a Ailton traz. E acho que é um elemento também, sabe, Fabiano, para a gente acender um alerta. Assim. Uhum. Por que a minha preocupação maior é com esse outro, né? Com esse olhar do outro, com essa percepção do outro sobre mim, não é? E não necessariamente a respeito da minha satisfação comigo mesma, né? Com o prazer que a minha existência também pode me dar. Né? Então, assim, não sei, mas a gente talvez possa ir caminhando para fazer um elo com uma coisa que a gente vê muito, né? A gente vive num contexto, numa era de muita exigência, de muita produtividade, de muito fazer, de muita expectativa. Cobrança o tempo todo. Exato. Então, talvez, não estou afirmando, mas convido e provoco até vocês aqui junto comigo a pensar um pouco sobre, será que isso abre espaço para que as pessoas também possam perceber, né, o que é que de fato é dela, né? E o que é muito mais para atender a essa expectativa, a essa projeção externa, né, sobre si. E aí me vem a obra clássica do Byung-Chul Han, né, A Sociedade do Cansaço. E que na Sociedade do Cansaço ele vai fazendo alguns apontamentos nesse sentido, né, que a gente entra em crise, né, consigo mesmo nessa empreitada de atender a essa lógica. Desse anseio de agradar, digamos assim. Né, que aí uma coisa talvez tenha a ver com a outra. Porque quando eu me preocupo em agradar esse outro, eu me preocupo em produzir algo, né, que vá, né, ser satisfatório para esse outro. E aí, muitas vezes, eu esqueço de mim, né, sim, Julita? Sim. Que é a ideia assim. E aí, a pergunta tua, Fabiano, leva para a gente fazer um outro questionamento. Tipo, por que esse desejo tão exagerado da gente estar sempre preocupado com o julgamento do outro? É porque que a gente queira ou que não queira, que goste ou que não goste, tem um lado da nossa vida que se realiza nisso que nós fazemos para o outro. Para o outro. Não tem como a gente escapar. Tem como você aprender a lidar com isso e não cometer, né, esses excessos que são doentios para si próprio. E aí muita gente se perdeu, por exemplo, no Instagram, por exemplo. Muita gente se perde. No Instagram, se perde nas relações amorosas. Nas relações de modo geral. De modo geral, exatamente. De trabalho. Porque, mas, assim, enfim. Tem uma dimensão minha que eu só me realizo satisfazendo esse desejo do outro. Por quê? Porque o desejo nosso não é somente desejar o outro. Eu desejo o seu desejo também. Então, quando você deseja alguma coisa de mim, eu fico realizado quando não realizei você, quando realizei seu desejo sobre mim. Sei. Então, eu realizo o teu desejo. E o teu desejo é o quê? O que te falta. Então, quando eu realizo o que te falta, eu me sinto extremamente realizado, completo e valorizado. Por quê? Porque não é você, é aquilo que você precisava, é aquilo que te faltava. Então, eu desejo o teu desejo. É por isso que a gente... tem a ideia de que as pessoas... eu não preciso de ninguém, eu não fico refém disso. Tem uma dimensão sua que, se for humana, vai, sim, se realizar atendendo o desejo dos outros. Fazendo o que os outros querem. Né? Vivemos sós, mas não sem o outro. Exatamente, né? Não existe essa coisa de você viver sozinho, não, né? Ô, Julita, e quais são os maiores medos que a gente tem hoje? É difícil, mas aqui só tem pergunta assim, viu? Perguntas que dariam, né, Julita? Dá pra gente fazer um programa, um livro, enfim. Mas quais, de um modo geral... Uma pesquisa de mestrado. Exatamente. Ou além disso, fica aí para quem quiser ter esse interesse em estudar. Mas os maiores medos que a gente tem nessa sociedade contemporânea? Fabiano, de fato, é uma pergunta muito difícil para a gente responder, assim, mas acho que a gente pode ir pensando, né? E até mesmo construindo juntos essa resposta. Mas, olhando um pouco, até mesmo para a minha experiência de escuta clínica, né? A gente chega muito à clínica, e isso não é uma especificidade minha, até em momentos de trocas, né, de supervisões, enfim, com os pares, a gente vai vendo o quanto que as pessoas chegam com as suas angústias atravessadas por diversas questões que nós falamos aqui até então, né? Sobre esses elementos das relações, de como é que eu vou estar ou não né? Na vida diante desse outro, o que é que vai ser possível atender ou não, o que é que esse outro vai atender meu ou não também, né? Porque também tem uma coisa de uma troca e... a gente vive muito voltado para essa questão da ideia diagnóstica, né? De construir, de estabelecer um diagnóstico. E aí entra num certo paradoxo, porque por mais que as pessoas cheguem procurando qual é o diagnóstico delas, elas também têm medo desses diagnósticos, porque esses diagnósticos também referenciam, dizem alguma coisa.
A questão das perdas, e aí quando eu falo perdas, eu não estou falando exclusivamente sobre morte, eu estou falando sobre perdas de modo geral, né? Porque a gente vive também no contexto em que a gente tem acesso às coisas de uma forma muito rápida e muito fácil, né? A gente vive numa era em que as pessoas estão falando muito sobre consumismo, mas eu não falo só sobre o consumismo no sentido de uma compra, de adquirir algo, mas a gente está consumindo muita informação, né? A gente está consumindo muito internet, a gente está consumindo muitas coisas que, em alguma medida, angustiam. Né? E são muitos elementos para a gente elaborar e que muitas vezes a gente não tem condições de fazer isso, de elaborar tudo que nos chega, e isso gera medo. Né? Isso gera angústia. Resumindo, digamos assim, onde é que isso vai dar? Né? Onde que eu vou chegar Julita, com tudo isso é como se fosse também assim, um medo do fracasso? Também, né? Porque o fracasso envolve, inclusive, uma perspectiva de perda. Porque se eu fracasso, vamos pensar aqui, né? Se eu fracasso, eu perco a ideia de quê? De êxito, de sucesso, de tudo isso que eu estou investindo para chegar. E de ser bem visto pelo Exato. outro também. Então, eu perco essa possibilidade do agradado, ser aprovado, de ter esse retorno, né, que me avalie positivamente. Então, envolve, sem dúvidas, essa questão também. Fabiana, e pegar essa mesma questão e acrescentando ao que Julita já falou, né? Quais são os nossos medos? Alguns casos que eu acompanho clinicamente, Fabiana, me fizeram aumentar essa lista de que Julita traz, que eu acho que são complementares, né? Sim. Porque casos para casos aparecem coisas, né? Veja, um dos medos que eu tenho acompanhado mais recentemente, parece que eles não existem. Por exemplo, o medo de não ser amado, né? O medo de não ser amado por papai, por mamãe. O medo de não ser amado por a pessoa que eu amo. Pelos colegas do ambiente de trabalho. Então, assim, você fica muito... A ideia de volta à noção, o bebê que está em você, fica pedindo essa amamentação que o outro dá, que não é o leite, mas é o afeto. Você fica o tempo todo pedindo para ser amado, porque quando você é amado, você é protegido. E se você é protegido, você garante a vida. Então, você quer ser amado para quê? Para que eu possa ser protegido. Você não quer ser amado para gozar. Você quer para ser protegido. O que é amor? Amor é proteção. É cuidado, porque quando o bebê nasce, é isso que ele recebe da mãe. E quando você vai se apaixonar por uma pessoa que vai ficar com ela, você não vai se apaixonar por ela porque ela é bonita. Sim, é bonita. Mas o que você está pedindo desse amor? Você está pedindo uma pessoa que te aceite como você é. Que nunca vai te abandonar. Que aconteça o que acontecer, vai estar no leito de sua morte. Você está pedindo o quê? A mesma coisa que o bebê pediu no berço. Né? Então, você tem um medo muito grande de não ser amado. Por quê? Porque é o medo de ficar sozinho. É o medo que também vai surgir, que é o medo do vazio. Né? Da falta. Da falta, né? Do não pertencimento. Do não ter. Do não ter, exatamente, Julita. E, assim, mas tem um outro medo que é muito comum na clínica, e Julita, que tem mais experiência que eu, pode atestar isso. É que, geralmente, as pessoas, quando procuram uma escuta clínica, elas procuram querendo resolver os seus próprios problemas. E aí chegam lá, Julita, como você falou, com essa coisa, me faça um diagnóstico, eu quero um diagnóstico. E psicanálise não dá diagnóstico. Sim, ou faça alguma coisa com a minha vida. Eu quero tirar isso de mim. Eu quero que desapareça. Primeiro que a psicanálise, isso não é coisa da psicanálise trabalhar. Dar um diagnóstico, tirar isso de você, não é bem assim que a gente trabalha. Mas veja, eu quero resolver esse problema. Mas para resolver esse problema, você vai tocar em feridas que para você são muito dolorosas. Porque vai tocar em uma verdade que você não foi capaz de elaborar. O que é que eu quero dizer com isso? É que muitas pessoas querem a verdade sobre o que está acontecendo com elas. Mas elas não bancam viver a verdade que elas mesmas estão pedindo. Você tem medo da verdade, porque verdade dói, verdade destrói. Não vivem, assim, não tem uma disponibilidade para todo o processo, para todo o trabalho de se chegar até lá. Eu sempre digo assim, essa coisa do diagnóstico, né, só para complementar um pouco mais. Eu sempre digo que, eu escutei isso do Pedro de Santo essa semana, e ele deu assim um alívio, né, porque eu vi que ele pensa semelhante a mim. Um diagnóstico bem elaborado, um diagnóstico bem construído, um diagnóstico bem avaliado, né? Ele é importante, porque ele dá uma diretriz, porque ele realmente auxilia, porque ele de fato nos serve. Um diagnóstico, inclusive, quando entra também com a perspectiva medicamentosa de uma forma séria, contundente e bem feita. E emergencial, né? Isso, porque a gente entende que aquilo tem uma função, ok. Mas não um diagnóstico avulso, um diagnóstico para, de certo modo, atender um pouco isso que a gente estava falando até então. Porque parece até mesmo que
para que você seja de uma determinada forma, eu só aprovo se você tiver um diagnóstico. Ou só aceito, ou só admito se você tiver alguma coisa assim, né? Então, a gente não está trabalhando para isso. Então, viu, é importante essa questão do diagnóstico. Porque, veja só, muitas pessoas estão procurando o diagnóstico não é para se curar. O diagnóstico não é cura. Diagnóstico é aquilo que atesta um sintoma de algo que está por trás dele. Isso é como se fosse uma identidade, né? Aí você se apega ao diagnóstico e usa ele para as mais diversas formas e relações, como que o diagnóstico fosse a tua identidade, que você fosse o diagnóstico. E acontece, né? Então as pessoas chegam, eu vim porque eu sou tal coisa. Né? Exatamente. E já vem com o diagnóstico pronto. Se você é isso, então você reduziu a tua vida inteira a isso. A isso. Tá entendendo? Tua vida é tão pequena assim, tá entendendo? E aí, assim, o que é que você faz com o diagnóstico? Você guarda, você não vai procurar a ajuda que deveria ser. Sim. Se o médico consulta você e diz, Fabiano, você está com tal sintoma, portanto tem tal doença, ele deu o diagnóstico. O remédio, a cura, é um outro processo. Mas aí tem uma questão, né? Porque se a gente está entendendo também que o diagnóstico ele vem com essa função, inclusive, de justificar algumas coisas, né? De ser aceito de alguma forma, né? Então, é um mau uso do diagnóstico. Mas a questão é até que ponto o sujeito ele também está disposto a se desprender, né? A ir diluindo, a se debruçar sobre aquilo que é desse diagnóstico, mas que de algum modo garante um lugar a ele. É verdade. E eu vou lhe dizer uma coisa. Acredita que está terminando. meu medo era de passar o tempo. Olha, outro medo aparecendo. Outro medo. Eu estava aqui falando, controlando o tempo. E o medo que tem a ver com o tempo, né? Exatamente. Pronto, relacionando. Eu estava vendo aqui a equipe toda aqui nos bastidores acompanhando, Lourdes, Pedro, Vive aqui viajando nos temas e eu com medo do tempo. Então, realmente é um tema fantástico, né, que a gente abordou hoje aqui e agradecemos de fato por essa aula, digamos assim, para quem está acompanhando pela TV, YouTube, pela Rádio Obelisco, enfim, agradecer por esse tema maravilhoso e não deu tempo para eu saber, né, quais seriam os medos dos psicanalistas. Ailton e Julita, vai ficar para um outro momento, né, porque a gente estava falando tanto de medo, eu queria saber, mas fica para uma próxima, né, então agradecer, né, mais uma vez por esse programa e daqui a pouco a gente vai para um outro programa da outra semana falando justamente de finitude. Obrigado, Ailton. Vamos lá, vamos lidar com o fim de hoje. Exatamente, temos que lidar com esse fim. Um fim que não respondeu a ele, graças a Deus, sobre os nossos medos. Exatamente, a gente precisa também lidar com a ausência de respostas, inclusive. Pois está certo, a gente agradece agradecemos a audiência de quem está acompanhando pela TV, no canal 23.1 da TCM, pelo YouTube, pela rádio, enfim, por esse mundo todo digital aí. Então, na próxima semana estaremos de volta com mais um Diálogos Contemporâneos.